Olá, galera. Então, terceira e última parte da nossa revisão para a segunda avaliação aqui da disciplina de Psicologia Social Matrizes, tá? Temos a construção de identidades. Então, já percorremos o caminho, né, das práticas discursivas e produção de sentido, do processo de construção também da ideologia. Agora vamos entender um pouquinho como é que a psicologia social, né, principalmente diante dos argumentos e das problematizações de alguns autores escolhidos na disciplina entendem a construção de identidade no cotidiano, tá? Então, inicialmente, quando pensamos em identidade, foi uma questão bastante discutida na sala de aula, quando perguntamos, né, quem eu sou, perguntamos a alguém, tá, sobre, né, quem você é, né, a descrição geralmente é semelhante a um personagem, a partir de várias características, datada num determinado período histórico, características, né, vamos dizer, praticamente únicas, características que se repetem em relação a todas as vivências, né? Então, quando essas características elas são colocadas diante do discurso e nas relações dialógicas que o sujeito mantém na própria na própria realidade, a orienta então a pensar que quando se relata essa história, se concebe essa história a partir de uma determinada forma. Por isso que eu coloquei aqui, ó, personagens, né? Como se alguém perguntasse quem você é, você descrevesse necessariamente um personagem, algo fechado e algo acabado, ou seja, algo imutável que possui uma determinada forma e que não tem necessariamente uma modificação. Logo, a pergunta quem sou eu, né, nos remete a essa identidade, essa narração, e a narração da resposta pelo sujeito é feita de modo que ele é o próprio autor e também personagem da história. Logo, há discursos embutidos na identidade que são deles, né, e consequentemente também dos outros. Logo, a identidade do outro reflete na minha e vice-versa. Então, isso aí a gente vai entender um pouquinho como se constrói essa identidade ao longo do processo histórico do próprio sujeito. O problema é que quando você, né, dialoga em torno da identidade como um conjunto de características, em torno da identidade como algo acabado, imutável, né, você constrói essa representação prévia que posteriormente, provavelmente, ela vai ser reforçada através do próprio comportamento social. É como se uma vez, tá, a pessoa fosse identificada, tá, diante de qualquer característica, diante das representações sociais, diante dessa produção de sentido no cotidiano, essa própria identidade dos sujeitos se esgotasse. E aí é importante que a gente tenha essa noção, né, dessa problematização, né, porque o que condiciona o sujeito quando a identidade dele, por exemplo, se esgota, né? Então é uma questão super pertinente para o nosso debate maior daqui a pouco. Logo, se essa identidade do sujeito, essa produção de identidade, ela se esgota, nós inevitavelmente generalizamos, tá, esse sujeito e alguém que deve, nesse sentido, agir de acordo com o que é. Tá? Então, esse é um processo muito delicado na construção de identidade, porque você esgota o sujeito, muitas vezes diante das suas possibilidades e diante das suas, né, é, inovações, né, no seu próprio percurso histórico e subjetivo que o sujeito tem. Por isso que na disciplina nós propomos uma outra forma de construção de identidade. Nós propomos uma forma que está muito próxima de uma relação dialética da identidade e não uma relação fechada, acabada e completa. Então, a relação dialética da identidade, ela tem essa primeira noção entre diferença e igualdade. Por quê? Porque observa-se que sucessivamente vamos nos igualando e nos diferenciando e se determinando conforme os vários grupos sociais que porventura fazemos parte. Então a gente vai adentra em um grupo, né, constrói uma identidade, e depois a gente vai para um outro grupo, já tem uma outra identidade. Essa identidade é justamente a nossa consciência de si, e ela muitas vezes está atrelada a uma identidade social que o próprio grupo constrói em torno da minha presença e da minha relação. Então, se você tem
uma igualdade de uma identidade em determinados momentos, você tem diferenciações se você for para outros grupos, né? Então, essa construção da identidade, ela nos traz, né? Nos traz um lugar de multiplicidade e não um lugar de algo fechado e acabado. Logo, tentando, né, argumentar sobre esse posicionamento da relação dialética, né, concebemos que o conhecimento de si ele é dado pelo conhecimento recíproco dos indivíduos identificados através de um determinado grupo social, que existe objetivamente com sua história, suas tradições e suas normas e também os seus interesses. Nesse aspecto, apesar de o sujeito ele estar inserido no grupo e ele absorver as características daquele grupo, não necessariamente ele se identifica com o grupo que ele pertence. Só algo importante, porque a gente está falando aqui sobre a construção de identidade nos grupos, mas não necessariamente o sujeito está num grupo e ele concorda, ou então ele constrói a sua identidade diante daquele grupo que ele faz parte. Aí, diante disso tudo, temos algo super importante, né, para pensar, segundo o Ciampa, que foi o autor, tá, que foi escolhido para a nossa discussão aqui. O Ciampa ele diz que as atividades de indivíduos identificados, né, identificados naquele sentido normativo do termo da identidade, são normatizados, tá? Eles são identificados e possuem sua identidade normatizada, tendo em vista a estrutura social. Portanto, vale dizer, conservar as identidades produzidas paralisa o processo de identificação pela reposição de identidades pressupostas que um dia foram postas. É o que tem a ver com isso aqui, já que a identidade, nessa concepção, galerinha, não é algo pronto. A identidade não é algo acabado e não é algo atemporal. São elementos importantes que vocês precisam ter a noção, e na hora da leitura, mais uma vez, do texto, vocês precisam demarcar isso. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Que a identidade é um processo, um contínuo processo. É um dar-se constante. Ele não é algo fechado, acabado, assim como um personagem de um filme. Nesse aspecto, por isso que ele mantém a relação dialética. Então, possuímos várias identidades que são usadas em diferentes momentos, apesar de considerar a pessoa em sua totalidade. Totalidade esta contraditória, múltipla e mutável. Então, identidade, ela não é algo perene e fechado, ela é movimento. A identidade não é algo acabado e finalizado, ela é um desenvolvimento concreto. E, nesse sentido, os autores utilizam aqui a própria, né, analogia, uma metamorfose, essa é a construção eterna de uma possibilidade no cotidiano das relações que as pessoas vivenciam. Bem, eu acho que foi isso, tá? A gente, né, de alguma forma a gente pode ir fechando por aqui. Espero que tenha ajudado essas três, né, videoaulas, tá? Eu espero que vocês possam dialogar com esses lembretes, né, que eu discuti aqui, já discuti na sala de aula, com os textos, tá? Para fazer essa avaliação na próxima semana. Então, grande abraço a todos, tá? E até lá.